Olá, 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 galera. Hoje eu quero compartilhar com vocês a dica literária de um livro que eu não tenho em mãos, porque eu emprestei e com essa questão da pandemia, o livro foi e ainda não voltou, que é o livro Fordlândia. Então eu vou fazer meio que de cabeça a dica, o comentário, os meus comentários, porque eu até fiz anotações na época, mas me perdi aqui. E eu acho muito interessante a gente acentuar essa questão, a gente pontuar essa questão da presença de Ford na Amazônia. O livro, eu vou deixar aqui em algum lugar a capa do livro. O livro é um levantamento histórico muito importante, muito bem feito e abrange algo muito maior, quer dizer, ele não fica preso à Amazônia. Ele começa do começo da história do Ford, a sua personalidade, o seu jeito, como ele desenvolve lá nos Estados Unidos, como ele vai chegar aqui, porque ele vai chegar aqui, como ele chegou aqui e o jeito que ele saiu. Então eu quero pontuar algumas coisas. O caráter do Ford é uma coisa bem interessante, porque ele é conhecido basicamente não como quem criou o primeiro carro, mas quem possibilitou, né, o acesso popular ao carro. Ele criou o primeiro carro popular. E a linha de montagem ele tinha uma obsessão tremenda por limpeza e por perfeição. Então não podia ter uma guimba de cigarro, uma cinza de cigarro, não podia ter nada no chão. Ele era extremamente exigente. E com a rotina, né? Como é que se diz? Com toda a cadeia de produção. Tudo era meticulosamente pensado, calculado, e isso foi gerar um problema maior lá na frente. Mas foi assim que ele criou o Ford, o carro popular, acho que Ford T. E uma outra característica que é bem interessante dele, ele era um cara de senso prático, né? Então ele tinha uma capacidade de reaproveitamento das coisas, né? De reciclagem. Então ele via lá um negócio que não servia para mais nada, um trem, só uma parte do trem, um vagão, uma coisa qualquer, que estava ali para o lixo. Ele ia lá e aproveitava de cada parte daquilo, ele fazia uma outra coisa. Ele não aproveitava o vagão inteiro, ele desmontava e cada peça ia para uma finalidade. Então ele tinha uma inventiva muito legal. Isso possibilitou dele fazer o Ford, o carro popular. Ele tinha um bom senso crítico, assim, não crítico, crítico não, esquece. Ele tinha um bom senso perceptivo até a página 2. Isso ajudou ele em certo aspecto, mas também atrapalhou bastante. Ele escolhia a sua equipe, o pessoal que estava ao redor dele, pela sacação de vida. Ele olhava, via se a pessoa, pelo feeling dele, ele percebeu, aquele pessoa ali tem jeito para desenvolver isso aqui. Então ele nunca contratava, ele não se preocupava em contratar gente gabaritada, ou gente que já tivesse algum histórico, já tivesse feito alguma coisa na área. Não, ele pegava uma pessoa de olho, olhava para você, você tem jeito para isso, vai para tal lugar, você vai para tal lugar. Isso foi bom porque descobriu vários talentos, lógico, né?
Mas também se deu mal porque deu de cara com vários destalentos. Bom, ele tinha uma característica que, como eu falei, ele era obcecado por limpeza e por perfeição, não admitia um erro sequer. Não, quando eu falo que ele não aceitava não é nem a guimba, a palha do cigarro, a cinza do cigarro no chão, não é exagero, era exatamente assim. Então, tudo tinha que ser dentro do esquema dele, muito rigoroso. E ele tinha umas obsessões assim, por exemplo, embora ele se dissesse pacifista, era pacifista até a página 2. Ele era pacifista, mas quando ele viu que a guerra estava dando grana para ele, ia dar grana para ele se ele começasse a fabricar carros de combate, o pacifismo dele foi para as cucuias. Deixa eu localizar, nós estamos aí falando de 1908, 9, 10, nós estamos lá no comecinho do século passado. Ele tinha um único filho e, apesar de ser o único filho, o único herdeiro e de ser um rapaz bem competente, ele fazia tudo para desautorizar, para humilhar, para desfazer do rapaz. Isso para mim é muito simbólico. A ponto que se aproximou dele um cara que tinha sido um boxer na Marinha, era um cara metido com gangue, e ele, pacifista, amava ouvir as histórias do cara. Ele se amarrava no cara contando aquelas histórias que você imagina, marinheiro, boxer, né, início do século passado, né, já dá para imaginar. Ele gostava muito de ouvir as histórias. E como o filho dele não tinha isso, pelo pouco que eu percebi, eu vi que o garoto realmente era um pacifista, embora isso não seja dito no livro claramente. Ele sempre comparava os dois e desfazia do filho. E sempre que possível, ele desautorizava o filho. Por exemplo, o filho era muito bom no trabalho, tinha uma visão boa para a indústria, para desenvolver o trabalho deles. Mas uma iniciativa que o rapaz tomasse, se não tivesse sido debaixo da autoridade dele, uma iniciativa própria, ele condenava. Tem barulho aqui fora, eu vou dar um corte. O barulho aqui já passou. Vamos ver se eu consigo retomar meu pensamento aqui. Senão a gente regrava. Então ele criava atritos entre o filho e esse cara, que ele gostava muito, eu esqueci o nome. Eu estou falando de memória aqui, eu li esse livro já tem uns 3 ou 4 meses, mas eu acho muito legal pontuar isso, pontuar esse livro como dica literária, porque é muito interessante. Então ele botava em conflito os dois, e sempre apoiando o cara, né? Vamos chamar o marinheiro, sempre apoiando o ex-marinheiro e desautorizando e humilhando o filho. Ele, uma vez o filho teve a iniciativa, construiu tipo assim um galpão para fazer alguma coisa, uma inovação que ia ser interessante, que era uma coisa que ia ser legal, mas como não estava debaixo da autoridade dele, ele não quis nem saber se era bom, se era ruim. Ele era um cara assim, ele simplesmente foi lá e mandou destruir tudo. Então esse pacifista, era intempestivo, tinha essa bronca com o filho e gostava muito das histórias e das aventuras
tanto violentas como possivelmente também as aventuras sexuais do ex-marinheiro, aquelas que ele teve e aquelas que ele inventava na certa. Então, como é que ele fazia, ainda lá nos Estados Unidos? Uma outra característica, e essa eu acho legal dele, é que ele era um capitalista mesmo. Não são esses espertos que tem por aí hoje, não. Ele não aceitava verba governamental. Ele disse, isso aqui, quem vai fazer sou eu vou fazer do meu jeito, eu não quero dinheiro de ninguém. Lógico que ele tinha um capital muito grande, né? Para mim, para lá de milionário. Então ele bancava a iniciativa e dali ele ia autogerindo. Lógico, porque ele tinha esse capital inicial. Mas eu acho bem coerente, porque o que a gente vê hoje de capitalistas por aí são pessoas que esperam o governo investir quando a empresa está bombando, quando a empresa está fazendo, está no auge, está dando lucro legal. Vamos privatizar a SEDAI, vamos privatizar os Correios. O Correio está bombando. Aí eles criam uns probleminhas para que as pessoas entendam que o negócio faliu, mas não faliu porcaria nenhuma, está dando lucro, a Petrobras está dando lucro e eles estão privatizando. Bom, vamos voltar à Ford. Então ele tinha essas características, né? Tinha esse jeito dele escolher as pessoas e ele tinha uma característica muito, muito interessante. Ele não montava só a fábrica dele. Isso é importante da gente perceber, essa característica que eu acho bem fundamental. Você não ia trabalhar numa fábrica. Ele construía todo um vilarejo, uma vila. Então tinha fábrica, tinha um hospital de altíssimo nível para a época, tinha lugar para recreação, tinha cinema, tinha teatro, tinha a igreja, tinha lugar para esporte, tinha as lojas para você comprar roupa, comprar as coisas que você precisava. As pessoas moravam, ele construía casas, né, as casinhas, aquelas casinhas bem padrão mesmo, né, aquela casinha com um quintalzinho em volta, e a pessoa era obrigada a manter o jardim, manter tudo arrumadinho do jeito que ele queria. E dentro dessas obrigações que a pessoa tinha, não era só de manter o jardim, porque chegou um ponto, porque a gente está falando aqui de um período do início do século passado, então teve a Primeira Guerra, depois teve o crack de 29, depois das bolsas, né, de valores, depois a Segunda Guerra, então a gente está falando de um período muito conturbado. E falta de emprego, falta de trabalho, Ele chegou ao ponto de pagar um salário altíssimo, e também ele é conhecido por isso, que era um dia por 5... Agora me falha a memória, mas era uma grana alta. Me faltou completamente. Então, as pessoas queriam ir trabalhar com Ford. Toda aquela infraestrutura. Você pagava, por exemplo, se comprasse uma roupa, mas você não pagava pelo hospital. O atendimento médico era... Então, o que aconteceu? As pessoas iam trabalhar. Feliz, pô, você encontra aquilo tudo armado, né? Aquela casa, um ambiente aparentemente saudável e tal. Só que ele exercia um controle muito grande. Não era só o controle de dizer assim, você tem que manter a sua casa jardinada. Não. Lógico que também naquela época as coisas eram mais distantes e mais difíceis, mas
Então, para facilitar, ele criava as lojas. Mas você era obrigado a comprar naquela loja? Mesmo que você pudesse ir lá fora, você era obrigado. Então, isso começou a criar alguns problemas de relacionamento entre os funcionários. Outra coisa que ele era extremamente rigoroso, as pessoas não podiam beber. Lei seca total. E a coisa, conforme o relacionamento dos empregados com essas regras todas, evidentemente as regras foram ficando mais pesadas. Chegando ao ponto, ele já não admitia que solteiros procurassem mulheres para ter relações. Solteiras ou prostitutas, não. E ele controlava isso. Chegando ao ponto dele controlar a vida sexual dos casados. Porque ele estimulava que houvesse família. As pessoas, ele fazia casa para que o trabalhador levasse a sua família. Quer dizer, ele construiu uma cidade. E ele passou até a controlar a vida sexual dos casados. Bom, isso foi criando problemas, né? E algumas revoltas, alguns desajustes, algumas coisas. Aí veio o problema da escassez do látex. O látex estava muito caro. Naquela época se usava muita borracha para a fabricação dos carros. E o látex estava muito caro. O látex vinha lá da Malásia, se eu não me engano. E ele, como era um cara que sabia reaproveitar as coisas, ele falou, vamos criar aqui, achar um lugar aqui na América do Norte, né, no quintal, para a gente ir plantar, cultivar as seringueiras e trazer o nosso látex mais barato, a nossa borracha mais barata e em maior quantidade. Alguns experimentos já estavam sendo feitos na América Central, já tinha outras empresas, a Goodyear, outras. E aí, um desses talentos que ele escolhia aleatoriamente, né? Você vai lá no Brasil e vê. Porque eles sabiam, tinham ouvido falar, que a Amazônia produzia muito látex, os seringais, né? Só que o auge da borracha no Brasil já tinha acabado. Já não tinha mais, a indústria já tinha, a extração, né, vamos dizer assim, já tinha acabado, já tinha falido. Mas ele, como era um cara que sabia reaproveitar as coisas, achou que podia fazer isso aqui. Então veio um cara, primeiro, lá um dos escolhidos dele, vem aqui e vai lá na Amazônia, escolhe o lugar. Primeiro eles montam a cidade num lugar, depois eles são obrigados a descer um pouco mais, tal, ali na área do Tapajós. E o cara vem e olha e fala, olha, o que eu vi lá é que os trabalhadores que que trabalhavam nos seringais são pessoas em estado de miséria profunda. São trabalhadores que não têm nem salário, nem sabem o que é isso. Lá é escambo. Então, eles acharam que se chegassem aqui, não com o salário de $1 dele lá por dia, mas 80 centavos de dólar,
que os trabalhadores iam se enquadrar perfeitamente e automaticamente ao esquema dele. E ainda beijar os pés. Um parênteses aqui, Ford sempre foi esperado, está sendo esperado até hoje, ele nunca esteve em Fordlândia, nunca esteve aqui no Brasil. Getúlio teve lá em Fordlândia, mas ele não foi. Bom, então eles vêm para o Brasil, decidem, escolhem o lugar e tal, em 1928. Essa decisão de vir para o Brasil, de não sei o que e tal, foi um contato com o governador local. E aí houve um monte de maracutaia, porque não podiam entrar do jeito que eles queriam, com as coisas que eles queriam trazer, então eles tiveram que corromper o governador, como tiveram que fazer as maracutaias na alfândega, tal, e o governador, para escamotear essa maracutaia toda, estabeleceu um tempo, um ano e meio mais ou menos, para eles plantarem uma determinada área e começarem a produzir. E o tempo que o cara deu, o governador deu, era um tempo maior do que eles calculavam como necessário. Vai ser fácil. Então, em 1928, eles decidem finalmente vir. Só que eles não entendiam absolutamente nada de Amazônia, não entendiam nada absolutamente de seringueiras, não entendiam nada de coisa nenhuma. Alguém avisou que na época do ano que eles queriam vir não era a época propícia, porque era a época de baixa das águas, então o navio ficaria encalhado. Mas já tinha sido, o Ford era um cara assim, é agora, é como eu quero, é do jeito que eu quero, sabe? Aquele tipo bem arrogante, bem blá. Pois é. Então vem 2 navios lotados, muito material para trabalhar, muito maquinário pesado, inclusive tinha um guindaste daqueles que tiram as coisas assim para poder pegar as coisas pesadas dentro do navio e botar em terra. Só que eles vêm e ficam encalhados exatamente aonde tinham sido avisados que iam encalhar. E um pessoal local de uma empresa aqui ofereceu o trabalho de tirar as coisas do navio e levar para a terra, fazer o resto do percurso e botar em terra. Eles não quiseram. Não, a gente faz do nosso jeito. O que aconteceu? Eles gastaram 5 ou 6 vezes mais a grana que a empresa pediu. E foi uma catástrofe. Primeiro tiveram que construir um deck no lugar certo, né, que era mais adiante. Eles tiveram que ficar um tempo parado, construir um deck para eles poderem parar o navio, chegar lá. Mas isso foi uma confusão enorme, porque inclusive o guindaste que ia tirar as coisas, ele estava embaixo. Estava embaixo de tudo. Então, para tirar o guindaste, tinha que tirar todas as outras coisas primeiro. Então, você imagina o caos que foi. E aquela gringalhada toda, não suportando o calor, a umidade, os insetos da Amazônia. A malária graçava. Então, foi uma coisa assim, tragicômica. Mas conseguiram, né? E aí eles vão tentando se estabelecer e vários problemas vão acontecendo. Demora muito tempo para eles conseguirem se estabelecer minimamente.
E nessa viagem veio todo tipo de gente. Gente que entendia de tudo, menos de seringueira. Ninguém que entendesse qualquer coisa sobre o plantio de batata. Então vocês imaginam a catástrofe. É catástrofe em cima de catástrofe. Porque é uma coisa que a gente vê na prática. A soberba precede a ruína, né? O cara é do jeito que eu quero, são as pessoas que eu quero, eu aposto em você, vocês que vão, tal, não sei o quê. E não aceitava conselhos, não aceitava sugestões. Então foi o livro vai narrando muito detalhadamente, é um levantamento histórico muito bacana, como é que isso tudo se dá, as relações, o contexto histórico, as relações político-econômicas lá nos Estados Unidos, essa vinda deles para cá, tudo é narrado com muito detalhe. Eu estou pontuando dentro da história algumas coisas, não estou dando nenhum furo de reportagem, eu não gosto da palavra spoiler, nenhum furo de reportagem, eu estou dando um quadro geral do merdelê que foi. Conseguiram minimamente. Então, quando eles montaram um hospital, as pessoas vinham, aquelas pessoas que viviam em um estado de miséria, como ele viu antes, como o primeiro cara viu antes, e esse cara, ele fez uma falcatrua enorme, o sobrinho do Santos Dumont envolvido nisso, levou uma grana, fizeram um roubo. Até tem uma parte aqui, vou fazer um parênteses, eles tentam comparar o pacifismo do Santos Dumont com o pacifismo do Ford. E aí isso aqui merecia um vídeo à parte, porque é muito feia essa comparação, é fora de parâmetros. O Santos Dumont ficou arrasado. Ele não se matou por causa disso, mas ele ficou arrasado quando o invento dele foi usado para guerra. A criação do avião era para recreio, era para interação, é para você poder se comunicar mais fácil, chegar mais rápido. Aí as pessoas dizem que ele se suicidou por isso. Não, ele ficou muito deprimido, ficou muito abalado, mas não foi só por isso. Foi porque na época ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Eu sou portadora de esclerose múltipla. Se não tem tratamento hoje, naquela época, então, você imagina. E ele, que era um cara extremamente ativo, perdeu o fio da meada. Ele falou, não vou poder fazer mais nada. E não pode mesmo. E ele deve ter tido uma crise muito violenta, inicialmente. Eu tive uma crise inicial muito violenta. Quando eu fui diagnosticada, eu fiquei 3 anos sem andar. Depois eu fui me recuperando, o que também não é uma coisa linear assim. Você pode ou não se recuperar, porque tem vários tipos de esclerose. Eu não sei qual era o tipo de esclerose dele. Talvez ele não tenha se recuperado. E entrou numa depressão tremenda, juntou uma coisa com a outra, e daí ele... Mas o pacifismo do Ford não tinha absolutamente nada a ver com isso, porque Ford, como eu já falei, quando ele viu que podia ganhar grana construindo carros de combate, tranquilo, beleza. E o pacifismo dele era até a página 2, que, como eu disse, que ele tinha aquele marinheiro, ex-marinheiro, né?
é bom voltar a isso, porque vai refletir aqui também. Aquele ex-marinheiro como próximo dele, ele usou esse cara para criar, o cara era um gangster, né? Era um bandido, melhor falando. Ele criou um grupo de policiais, um grupo de segurança para o vilarejo, uma polícia própria. E pacifista que o Ford era, esse serviço de segurança, ele pode ser comparado nas suas práticas à SS, à máfia, às milícias. Era uma coisa assim. Então, esse pacifismo do Ford, por favor, não acreditem na comparação, porque não procede. Inclusive, esse policiamento aqui, ele ficou pior ainda, porque as pessoas que viviam na Amazônia não estavam habituadas nem com trabalho assalariado, nem com aquela rotina de trabalho, nem com maquinário, nem com coisa nenhuma. As pessoas viviam de extração do látex na árvore, que é uma coisa, você tem uma seringueira aqui, você rasga a árvore, bota lá o copinho para catar, anda uma distância enorme, outra seringueira, você faz, anda, e no final do dia você volta pegando os copinhos. Esse foi um outro problema que o Ford enfrentou. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é que não quero dividir. Esse foi um outro problema que o Ford enfrentou, porque eles chegaram aqui quando viram que as seringueiras ficavam longe uma das outras e ninguém entendia nada de botânica, de coisa nenhuma, e que entre uma seringueira e outra havia muito espaço e, além disso, muitas outros tipos de vegetação. Então, o que eles fizeram? Primeira coisa, limparam o terreno, deixaram só as seringueiras. Isso tudo com muita confusão, isso tudo com muita dificuldade, isso tudo com uma luta tremenda, porque, por exemplo, eles trouxeram muito maquinário, mas o maquinário errado. Por exemplo, as serras que eles trouxeram para derrubar as árvores não eram serras apropriadas às árvores amazônicas, ou eram serras para árvores de madeira dura demais ou mole demais, macia demais. Então foi um caos. Aí eles decidiram, isso é engraçado, eles decidiram botar fogo para limpar o terreno. Só que eles fizeram isso, tem que rir para não chorar. Eles fizeram isso no tempo da chuva, período de chuva na Amazônia. Só para você ter uma ideia do que você vai encontrar no livro, a quantidade de absurdos. E maior ainda quando eles vêm fazer isso no nosso país, com o nosso povo, e o nosso povo mais sofrido sendo utilizado para experimentos, como hoje com falsos remédios para Covid. Mas eles derrubaram tudo e plantaram. Quando conseguiram plantar, eles tentaram plantar as seringueiras em sequência. Sabe aquelas... Evidentemente, por problemas de botânica, deu tudo errado. Só que lá no começo da história, eu esqueci de dizer o seguinte, o cara que chegou aqui primeiro, que começou aquelas maracutaias todas e tal, ele pegou sementes das nossas seringueiras e traficou lá para a Malásia. Isso é importante a gente lembrar, porque quando dá tudo errado, ele vai lá buscar para ver se consegue reimplantar aqui.
Bom, voltemos às confusões sociais. Então, as pessoas se aproximavam do vilarejo que estava sendo criado, óbvio, principalmente por conta do hospital. Porque todo mundo que chegava vinha cheio de chagas, vinha cheio de malária, vinha cheio de várias doenças próprias da Amazônia, próprias da miséria na Amazônia, e elas eram tratadas antes de começarem a trabalhar, elas e seus familiares. Então, lógico, as pessoas vinham, e vinham de longe, o pessoal que vinha fugindo da seca no Nordeste. Só que essas pessoas não foram preparadas minimamente para aquele regime de trabalho, principalmente com a precisão e com as manias do Ford. Eles tinham que ficar na sua casinha, as pessoas queriam dormir em rede, as pessoas tinham os seus hábitos, né? Não, ele queria que as pessoas dormissem na cama, as pessoas tinham que fazer o seu jardinzinho, exatamente o padrão que ele criou lá nos Estados Unidos e que me parece não deu muito certo. Estabeleceu a lei seca, estabeleceu regras para o sexo, para a vida sexual das pessoas. Um cara da região, e aí eu estou falando muito, então não vou entrar em detalhe, um cara da região que saiu perdendo lá por causa disso tudo, transformou uma palafita lá, do outro lado do rio, eu ia usar a palavra comum, mas numa casa de mulheres. E os caras iam, solteiro, casado, e ele não conseguia barrar isso. Então, quando os caras chegavam no hospital com as doenças venéreas, eles recebiam algum tipo de punição, salarial, um corte, mas não impedia nada. Mas também não cuidavam das moças que estavam lá, para evitar, né? Não. Então esse problema foi um problema sério. Outro problema sério foi com a bebida. Queria impor a lei seca. Mais sério ficou porque essa gringalhada não se adaptou, quase enlouqueceu com tudo aqui na Amazônia. Muitos foram embora. O cara que deu mais certo não conseguiu ficar porque o corpo dele não conseguiu se adaptar de jeito nenhum, a saúde dele. E assim que eles experimentaram a nossa cachaça, lá eles seguiam à risca, mas aqui já estava tanta confusão, estava tudo tão fora do esquadro, tudo tão fora de qualquer perfeição, que uma cachaçinha cai bem, né? Mas eles bebiam, mas eles queriam impor a lei seca aos empregados. Vê se pode. Os empregados que não estavam noutra realidade, noutro tempo. Tanto que quando eles recebiam o salário, eles já eram roubados. Aqui, os gringos roubavam. Lá não, lá era tudo certinho. Pra você ver. Então eles tinham que dar 80 centavos de dólar e davam 20, 25. Mas para o trabalhador ali que vivia na miséria, aquilo era um dinheiro suficiente para viver 6 meses. Então muitos deles trabalhavam um mês e iam embora. E depois de um tempo voltava para pegar mais um mês e ir embora. Para você ver o nível de dificuldade. E essa questão da bebida foi um negócio tão sério que eles vieram à capital, aqui no Rio de Janeiro, para falar com o governo federal e dizer, olha, nós estamos tendo esse problema, vocês têm que impor a lei seca. Vocês têm que.
A lei seca tem lá no país de vocês. Aqui não tem. E além disso, vocês não podem querer impor que eles não bebam se vocês enchem a cara. Eles saíram com a cara desse tamanho, eles mesmos falaram, né? Porque naquela época e pela distância, Rio, Manaus, quer dizer, eles ficaram surpresos de que o governo federal tivesse conhecimento do que estava acontecendo lá em detalhes tão mínimos, né? Eles ficaram surpreendidos. Então foi uma questão de... E aí eles não conseguiram, ou quase não conseguiram, plantar as seringueiras no tempo que já era maior do que o necessário. Foi uma confusão só. O cara gastou muita grana. O uso do hospital era uma coisa tão importante que vinham pessoas de longe só para ser atendidas no hospital. E aí o representante aqui, ele queria cobrar simbolicamente, embora as pessoas não tivessem nem o simbolicamente para pagar. Mas o Ford não, eu disse que não é pago, não é pago. Mas não dava vazão. Não dava vazão. E aí, você imagina o efeito que isso deu na sociedade local. O efeito que criou. Dá para imaginar, sem eu entrar em detalhes? Pessoas migrando para cá, fugindo da seca, migrando para ali, não tendo trabalho, não se adaptando ao trabalho, querendo atendimento médico, e o atendimento médico já não estava dando mais conta. Moral da história, porque já tem muito tempo esse vídeo, eles foram embora. Gastaram uma grana violenta. Ford gastou uma grana violenta nesse empreendimento estúpido. Criou um caos. Além, volto a frisar, dos nossos irmãos amazonenses serem usados sempre como experimento dessas loucuras, como agora foram usados para o experimento desse falso tratamento precoce, que além de não existir tratamento precoce para a Covid-19, os medicamentos que são ditos precoces, se fossem placebos, mas eles causam males maiores. E é sempre o povo mais sofrido que paga esse preço. Eles tiveram que ir embora. Desistiram. Ford levou muito tempo, acho que mais de 20 anos, tentando, não me lembro agora o tempo certo. Tanto que ele chegou aqui em 28, não sei se chegou a 20 anos não, porque eu tô aqui calculando por causa do Getúlio, que já presidente, foi lá, foi recebido com pompa e circunstância, né, o pessoal escondeu tudo debaixo do tapete, e o Getúlio só viu aquilo que interessava e tal. Eles foram embora, e eu não vou dar a sacanagem final, porque você tem que ler com todos os detalhes no livro. Esse livro é muito bom, é um levantamento histórico muito bom. Só que, além dessa bagunça, dessa corrupção, dessa destruição da sociedade local, os efeitos, os desgastes, as maracutaias, o problema ecológico que foi causado, além disso tudo,
teve uma grande safadeza no final. Então, eu recomendo que você leia. Fordlândia é uma dica preciosa de uma parte da nossa história que a gente, em geral, não conhece, né? Não conhece. Eu tenho visto que tem vários vídeos falando de Fordlândia, mas, basicamente, não criticando ninguém, porque o nosso intuito aqui não é fazer uma resenha do livro, nem fazer um resumo do livro. Não, eu não estou fazendo um fichamento, né, como a gente chamava na faculdade, na universidade. Eu estou trazendo a minha leitura do livro. Por isso que eu não estou dando nenhum furo, não estou trazendo nada que, pô, ela já contou. Não, eu não contei nada. Quando você lê o livro, você vai ver que eu não contei nada. E é muito importante que você leia para você ver entendeu? Beijos no coração e no mais, boa leitura.